As previsões para 2022 indicavam que seria um ano de recuperação após o impacto das ondas da Covid em 2020 e 2021. Seria se não fosse a guerra. A invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe o que muitos analistas chamam de tempestade perfeita. O conflito fez o preço de commodities como o petróleo disparar. A inflação no mundo inteiro aumentou. Os bancos centrais tiveram de elevar os juros, o que impactou negativamente a recuperação das economias. Para agravar os danos da pandemia da Covid, a guerra ampliou a desaceleração da economia global, que está entrando no que pode se tornar um período prolongado de baixo crescimento e alta inflação. O preço do barril de petróleo atingiu quase $140 em março, beirando a máxima histórica. O presidente americano Joe Biden anunciou a proibição completa e imediata das importações de petróleo, gás natural e carvão da Rússia como sanção pela invasão à Ucrânia. A moeda russa, o rublo, sofreu uma queda histórica assim que a Rússia iniciou sua ofensiva na Ucrânia. Dezenas de empresas gigantes deixaram a Rússia. O país do presidente Vladimir Putin teve de lidar com fortes sanções econômicas e financeiras, como ser banido do sistema internacional de transações bancárias SWIFT. O governo em Moscou reagiu. Entre outras medidas, reduziu os fluxos nos gasodutos para a Europa. O preço da energia subiu com força na região. O resultado foi o aumento generalizado de preços ao consumidor. Para conter a inflação, a Europa aumentou os juros pela primeira vez em uma década. Nos Estados Unidos não foi diferente. O Banco Central americano elevou os juros. No meio do ano, chegou a promover o maior aumento das taxas desde 1994. O governo do presidente Joe Biden estabeleceu o combate à inflação, a maior em 4 décadas, como a maior prioridade nacional. Se para os países ricos foi difícil, para economias emergentes a situação ficou delicada. Nos países pobres, a crise alimentar se agravou com a guerra. Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% da oferta mundial de trigo. O conflito desencadeado pela Rússia e as sanções de retaliação minaram o equilíbrio alimentar global, ameaçando muitos países da África e da Ásia com fome. Na América Latina, protestos nas ruas e estradas contra a alta dos preços dos combustíveis e alimentos. Na Argentina, a crise se agravou. A inflação superou os 80% e a pobreza atingiu 37% da população. O ministro da Economia, Martín Guzmán, renunciou. Sua substituta, Silvina Batakis, durou um mês no cargo. O presidente da Câmara dos Deputados, Sérgio Massa, se tornou o novo superministro da Economia. No Brasil, o Banco Central elevou fortemente os juros. A alta dos combustíveis levou o Planalto a pressionar a Petrobras. A estatal petroleira teve 2 presidentes demitidos no ano. Para amenizar o impacto da alta dos combustíveis, o governo criou auxílios a caminhoneiros e taxistas afetados pela alta do preço dos combustíveis. Além disso, aumentou o Auxílio Brasil em R$200. Acabou criticado pelas medidas em ano eleitoral. Na China, a política de Covid-0, que inclui confinamentos e quarentenas prolongadas, levou várias regiões a ficarem quase desertas. Em Xangai, houve revolta por causa do retorno ao confinamento. As medidas prejudicaram o desempenho da economia do gigante asiático. Em agosto, o governo teve que reduzir a taxa de juros para estimular a atividade econômica. A desaceleração da segunda maior economia do mundo impactou países que vendem seus produtos aos chineses. No mundo corporativo, um recorde. A gigante Apple, fundada por Steve Jobs em uma garagem, se tornou em janeiro a primeira empresa do mundo a ultrapassar $3 trilhões. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o Twitter. A proposta de compra da rede social pelo bilionário Elon Musk mais pareceu uma novela. Teve drama, suspense e briga que foi parar na justiça. Os rumores da compra se confirmaram em abril. O homem mais rico do mundo fez um acordo de compra da empresa por $44 bilhões. Em julho, para surpresa de muitos, Musk desistiu da aquisição. Depois voltou atrás e no fim de outubro se tornou dono da plataforma. Demitiu metade dos 7.500 funcionários. Além disso, pediu aos empregados dedicação extrema ao trabalho. Houve rumores sobre pedidos de demissão em massa. Desde então, a rede social passa por sérias turbulências. Conseguirá a companhia sobreviver? Só o tempo dirá.